Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta sexta-feira, João capítulo 6, versículo de 1 a 15. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou ali com os seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pôr eles à prova, porque ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pão para cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Faça sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graça, distribuiu aos que estavam sentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais, é você com muito carinho, me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM. Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. Uma alegria ter você aqui, Deus abençoe grandemente. Amados irmãos, hoje o evangelho é espetacular, é um evangelho muito conhecido por nós, né? É a multiplicação dos pães. Começa quando? Jesus subindo ao monte para orar. Jesus olhou e viu uma multidão que estava o seguindo há muito tempo. E a palavra de Deus diz que Jesus sente compaixão daquele povo. Irmãos, isso é uma palavra muito forte, porque Jesus viu o esforço daqueles irmãos que estavam há dias o seguindo, sem comer, sem descansar. Naquela época não tinha carro, que você podia chamar um aplicativo e te levar para onde você queria. Não, era tudo a pé. Então Jesus sente compaixão daquele povo. A mudança começa aí. Quando Jesus sente compaixão de nós, quando isso acontece? Quando Ele vê o nosso esforço. Mesmo diante de tantas dificuldades, Jesus vê o nosso esforço e Ele nos recompensa. Isso mesmo, Ele nos recompensa. É preciso, meu irmão, minha irmã, se esforçar para buscar o céu. É preciso se esforçar para estar próximo do Senhor. Quantas desculpas você arruma para não ir na igreja? Quantas desculpas você arruma para não rezar? Quantas desculpas você arruma para não ir no encontro? Você tem desculpa para tudo. Você tem desculpa para tudo. Aliás, há uma frase que eu sempre digo aqui, né? Aquele que não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. Vive perdendo tempo. O que aconteceu? Jesus então multiplica aqueles 5 pães e 2 peixes para uma multidão. A palavra diz que tinha 8.000 homens, fora mulheres e crianças. Fora mulheres e crianças. Então Jesus dá de comer para aquele povo. Não só o alimento físico, mas o alimento espiritual. Engraçado que todas as vezes que Jesus ia comer ou dar de comer aos seus discípulos, alguém, Jesus dava graças. Graças ao Pai. Senhor, aqui está o alimento e eu te abençoo. Isso
é uma grande lição para cada um de nós que devemos sempre fazer uma oração antes das refeições, pedindo que Jesus toque e abençoe aquele alimento. E Jesus então deu graças e distribuiu aquele povo. A palavra diz que ainda sobrou 12 cestos cheios de pães e peixe. E todos que comeram e ficaram fartos. Não comeram um pedacinho só de pão, comeram até se encher. Porque as coisas de Deus na nossa vida vêm com fartura. Quando estamos fazendo a vontade de Deus, as coisas de Deus vêm na nossa vida com fartura. Então, meu irmão, irmã, o que você está esperando para entregar sua vida para Jesus? Se você só tem a ganhar, Ele está esperando o seu sim. Renuncie a essas coisas do mundo, renuncie o pecado e viva para Deus. Deus te abençoe, uma excelente sexta-feira e um bom final de semana. Que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Paz e bem, você já sabe, não se esqueça de compartilhar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.